Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós temos a presença do empresário Farid Madi, ele que já esteve à frente do município do Guarujá como prefeito, e hoje vem ao programa para falar um pouco da cidade do Guarujá. O programa de hoje conta com a sua participação através dos nossos telefones 3224-7017, 3224-2944. Farid, boa tarde, obrigado pela participação. Parou de pintar o cabelo, Farid? Boa tarde, Augusto, é um prazer estar aqui de novo. Mas eu nunca pintei o cabelo não, Augusto. Meu cabelo sempre foi natural, que estão mais brancos ainda, né? Ficaram mais brancos ainda. Mas eu nunca pintei meu cabelo não. Olha, nós sempre, a gente discute às quartas-feiras os problemas da cidade do Guarujá e as soluções, naturalmente, não é? E ontem eu estive no Guarujá, quero mandar aqui um abraço especial ao meu amigo Fábio Gazzi, ao Manuel Vergara, que ontem me recepcionaram. Eu estive também na Câmara do Guarujá, movimentada a Câmara ontem, bastante participação popular, muitas pessoas participando. E, Farid, há uma discussão em todos os municípios a respeito do aumento de vereadores nas câmaras municipais. Qual a sua opinião? Você acha que os municípios devem ter uma representatividade maior? Olha, Augusto, essa é uma questão que eu acho que ela deve ser um pouco mais esclarecida para a população, porque eu me lembro quando, em 2004, eu era candidato, a Câmara Municipal do Guarujá tinha 21 vereadores. Já no período de eleição, pouco antes da eleição, em junho de 2004, mudou-se a regra e diminuiu de 21 para 14 vereadores, não é? Então, naquele momento, essa mudança não representou uma economia para a Câmara, porque o repasse para a Prefeitura, o duodécimo, continuou mesmo. Só vou dar um exemplo. Se a Prefeitura repassava 2 milhões por mês para a Câmara, com 21 vereadores, continuou repassando os mesmos 2 milhões com 14 vereadores. Né? Então eu acredito que naquele momento foi um equívoco, porque você reduziu 1/3 o número de cadeiras, o número de vereadores, e manteve o mesmo orçamento. É verdade. Não é? Então, em todos os municípios, né? Todos os municípios, O equívoco foi em todos os municípios. Então, eu sou a favor que haja uma redução, desde que haja economia, né? Desde que haja uma redução também do repasse. A Prefeitura continuou repassando os mesmos 6% naquele momento. Isso não diminui nada os custos, os gastos da Câmara. Agora, está se discutindo de novo, aumenta ou não aumenta o número de vereadores? Me parece que chegaram a um número de consenso, acredito que 17 vereadores. Eu acho que é um número bom, não é um número... Representa a população do Guarujá. Representa. Agora, poderia, se não tiver uma redução de custos, ou seja, se continuar o mesmo orçamento, eu não vejo diferença entre 17 e 21. Não é? Deveria se manter os 17, vamos deixar em 17, mas vamos reduzir o valor do repasse. Porque, olha uma coisa interessante, Augusto, nos meus 4 anos de governo, todos os anos a Câmara devolvia dinheiro, porque não conseguia gastar todo o dinheiro. Na época que o ex-prefeito Maurici era prefeito e existiam 21 vereadores, também devolviam. Não é? Com mesmo 21 cadeiras, devolviam dinheiro. Era até o Vanderlei Maduro, o presidente da Câmara, devolvia todos os anos. Na minha gestão, o Zé Nilton devolveu, o Gilson devolveu e o Pirani devolveu. Então, isso quer dizer, o repasse da Prefeitura para a Câmara é muito alto. Então, eu acho... é suficiente, né? É o suficiente. Então, se devolve dinheiro é porque um número maior de vereadores não representaria um custo maior para a Prefeitura. Ô Farid, eu estou para te perguntar isso há um tempão, mas não tivemos essa oportunidade. Que bagunça que você deixou na Prefeitura do Guarujá, que a Dona Maria, conforme a propaganda da Prefeitura, né, a Dona Maria só conseguiu pôr as contas em dia agora. Que confusão foi essa? Pois é, rapaz, eu acho assim, já está terminando o 3º ano de mandato da prefeita,
e até agora ela fala que ela pegou muita dívida, herdou muita dívida, porque eu deixei um rombo na prefeitura. Agora, o mais interessante, Augusto, que não sei onde, não se aponta onde é esse rombo que eles falam, né? Tanto falam, não deixou o dinheiro, e eu estou pagando as contas, e que agora finalmente ela pagou as contas, né? Segundo o discurso dela. E eu pergunto, se ela pagou as contas, por que a cidade ainda está parada? Não é? Porque tudo que se fez até agora, Augusto, tudo que está se fazendo até agora, e eu trouxe aqui comigo os comprovantes disso, né? Urbanização da Avenida Tancredo Neves, que ela tanto falou que o Farid não deixou dinheiro, não deixou recurso, não deixou verba. Reurbanização da Tancredo Neves, que ela agora entregou com muita pompa e muito estardalhaço, foi um convênio que foi assinado na minha gestão e obra que foi começada na minha gestão, Augusto. Não é? Então ela usa essa obra para dizer, olha, agora eu consegui terminar, porque tem dinheiro. Só que é uma obra que eu consegui o recurso do governo do estado em 2007. Felipe, fecha em 2008. Aqui. Olha só, a data é importante. 26 de dezembro de 2007. Só para explicar para quem está em casa, esse aqui é o contrato, é o extrato do contrato com o governo de São Paulo, não é isso? O dinheiro é do governo do estado, Augusto. E agora ela terminou e está dizendo, olha, consegui fazer uma obra, porque agora... E não é verdade. Essa daqui é a reurbanização da Avenida Tancredo Neves. Exatamente, que é uma grande obra, uma obra importante, que começou na minha gestão, foi mal executada nessa administração, inclusive a ciclovia que se fez lá, da forma com que foi feita, está prejudicando os comerciantes lá da Tancredo Neves, de toda aquela região. A revitalização da Avenida Acre, Augusto. Fez-se agora uma parte da obra, uma obra que começou na minha gestão, foi conseguido o recurso na minha gestão, assinado o contrato com o governo do estado, até a Raifa foi importante para que nós conseguíssemos esse recurso, e ela agora entregou uma parte, foi em dezembro também de 2007, ela entregou uma parte dessa obra agora, e afirma, olha, consegui finalmente fazer a obra. Só que isso é um dinheiro carimbado, é governo do estado, não é um dinheiro da prefeitura, Augusto. Foi um recurso que nós conseguimos com o dinheiro do estado. A pavimentação nas ruas do bairro da Maré Mansa, que ela terminou uma última rua ou duas ruas que faltavam terminar e fez lá um grande estardalhaço de que ela conseguiu terminar porque agora as contas estão em dia. Só que é uma outra obra que começou na minha gestão, recurso que nós conseguimos do governo do estado, uma parte, outra parte, recurso da prefeitura. Pode ver a data aí. Essa daqui é foi em 2007 também. Final de 2007. Final de 2007? Final de 2007. Achar aqui Então, Augusto, ela vem com um discurso de que saneou as contas da prefeitura. Mas todas as obras que ela está fazendo agora, está entregando agora, são obras que começaram na minha gestão, ficaram paradas por mais de 2 anos e tem dinheiro carimbado do governo do estado, não é dinheiro da prefeitura. Uma outra obra importante que nós assinamos em meados de 2008, que foi junho de 2008, é a recuperação do túnel da Vila Zilda e o recapeamento da Avenida da Saudade, que é uma obra que eles estão fazendo uma maior festa em cima dessa obra. Só que é mais um convênio que foi assinado em 16 de agosto de 2007, quando nós apresentamos. E nós assinamos o convênio em 2008, em junho de 2008. 16 de agosto de 2007. Foi quando nós demos a entrada no projeto. E depois o dinheiro foi liberado em 2008. Você está querendo então dizer que todas essas obras foram feitas com dinheiro que você apresentou os projetos? Nós apresentamos, liberamos o recurso e começamos as obras. A Dona Maria está desinformada. Está desinformada. A Dona Maria da propaganda. Coitada dessa senhora também. A Dona Maria, existem 2 Marias, né? Uma que engana e a outra, coitada, que está sendo enganada, né? É verdade. Que é essa que está aí fazendo a propaganda. Não recebeu o cachê ainda. Não recebeu o cachê. Essa obra do Rio Acaraú, uma obra que até agora está parada, não dão continuidade, agora começaram a jogar um asfalto na via do Rio Acaraú, nas ruas ao lado do Rio Acaraú, uma obra que está parada. 9 de agosto de 2007. Exatamente, uma obra de extrema importância para Vicente de Carvalho. Agora, no caso de algumas dessas obras, ela alegou que teve que parar a obra porque você não prestou contas e o governo do estado não mandava os recursos. Não é verdade, Augusto. Eles fizeram uma transição com a gente. Fizemos uma das transições mais tranquilas
que já existiu no Guarujá, eles acompanharam tudo, tiveram acesso a tudo, todas as informações foram dadas no final de outubro, ou seja, o governo dela começou em novembro de 2008, porque já havia uma equipe de transição dentro da prefeitura e que tomava as decisões junto com a gente. A escola do Morrinhos, por exemplo, que até hoje não foi concluída, inclusive já está recebendo alunos, foi definido na época, Augusto, que faltariam 300 mil reais para concluir a obra da escola, não estava pronta ainda. E já havia, em comum acordo com a própria equipe de transição, o entendimento de que nós devíamos abrir as matrículas já em dezembro para os alunos de Morrinho, para essas duas escolas que nós estávamos fazendo lá. E que eles entendiam que esse restante, esse valor de 300 mil reais, ele era o suficiente, o necessário para a conclusão da obra. Então, abrimos as matrículas de acordo com a própria equipe de transição e, para nossa surpresa, em janeiro de 2009, eles paralisaram as obras, os alunos ficaram sem a escola e eles gastaram mais de 1 milhão para concluir a obra, que não foi concluída até hoje. Então, essa é a incoerência. E aqui, a execução de obras de infraestrutura no Morrinhos 3, que foi um recurso que a Raifa conseguiu, emenda parlamentar de 2 milhões de reais, são 2 convênios que nós assinamos, para acabar com as valas do Morrinho 3, implantar guias e sarjetas, não é? E deixar as ruas, todas as ruas do bairro, prontas, preparadas para no futuro serem pavimentadas. Obra com recurso que a Raifa conseguiu, o governo do estado também. Por que fiz questão de mostrar isso, Augusto? E depois, numa outra oportunidade, eu vim com os convênios que nós assinamos com o governo federal, com a União, com a iniciativa privada, né, para mostrar que, na verdade, existe um grande engodo desse governo de querer, não colocar a culpa da sua incapacidade, para não dizer outra coisa, não é? Em cima da minha administração. Até hoje ela alega que tinha uma dívida de 1 bilhão de reais e que ela finalmente saneou as contas da prefeitura, que ela pagou todas as contas. As obras todas que estão sendo feitas são ainda recursos que foram conseguidos na minha gestão. Não continuou a obra do PAC, que é uma obra importantíssima que atende lá os moradores da Prainha, de Conceiçãozinha, a construção de 2.400 unidades habitacionais para remoção de famílias que moram em palafitas lá em Vicente Carvalho. Né? E o que foi feito, Augusto, de fato, com 3 anos de orçamento dessa administração? Se tudo o que ela fez foi feito com recursos que eu consegui, o que foi feito com quase 3 bilhões de reais que foi arrecadado pela prefeitura nesses 3 anos? Porque o orçamento que eu deixei foi de 700 milhões. Já para 2009. Depois aumentou para 750, se não me engano. E esse ano apresentou um orçamento de 800 milhões, ou mais de 800 milhões. Então são quase 3 bilhões. Dinheiro, né? O que foi feito desse recurso? Então é preciso tomar cuidado com esse discurso de, olha, resolvemos, saneamos as contas e agora nós vamos começar as obras. Obras que foram iniciadas, que foram com recursos conseguidos na minha administração, na minha gestão, Augusto. Então é lamentável que esse governo até agora, insista em querer enganar as pessoas, em querer mentir para as pessoas, de que essas obras que estão sendo realizadas foram conquistas de um trabalho que eles fizeram, e que não falam a verdade quando omitem que essas obras, esses recursos foram conseguidos na nossa gestão, na minha gestão. E que é uma pena, não é? Porque poderiam ter sido concluídas há mais tempo, terem buscado outros recursos, mas eles não conseguem nem sequer concluir as obras que nós começamos, Augusto. Que dirá começar outras obras. Farid, né? Eu tive com o Olavo da CAAT aqui no programa, ele esteve com o seu advogado, Luiz Antônio Cury, advogado que está tratando disso junto ao CAAT, e há um questionamento quanto à prestação de contas do CAAT. E a prefeitura, parece que não, a atual administração alega que você não prestou contas. Me parece até ter um imbróglio jurídico no Tribunal de Contas em razão disso com você, né? É verdade. Essa é mais uma tentativa dessa administração, não é, de iludir, de enganar, de sonegar a verdade. Eles
alegam que o CAAT não prestou contas do exercício de 2008, que foi na minha gestão ainda, não é? E informaram o Tribunal de Contas que eles não tinham documentos, ou seja, não tinham nada de documentos de prestação de contas. Porque quem encaminha a prestação de contas de 2008 é o governo que está em 2009. Então tem que encaminhar todas as informações para o Tribunal de Contas. Eles deixaram de encaminhar as prestações de contas do CAAT, por exemplo, né, para dizer que o CAAT não prestou contas. E com isso, quem ia ser prejudicado? O CAAT e eu. Mas o Olavo esteve aqui e mostrou diversos documentos que foram protocolados na Prefeitura do Guarujá. Exatamente. E nós tivemos um trabalho muito grande agora para emitirmos cópia de toda essa documentação, encaminhamos para o Tribunal de Contas, demos entrada já no Tribunal de Contas. E também uma outra coisa importante, Augusto, é que nós, quando saímos no final de 2008, deixamos dinheiro em conta, na conta da educação, e restos a pagar. Ou seja, nós deixamos restos a pagar da educação, mas apresentamos as contas onde estaria o dinheiro, porque poderia ser feito até no final de janeiro esse pagamento. O que a Prefeitura fez? Simplesmente não pagou para que nós não fechássemos os 25% que é obrigatório a Prefeitura investir em educação, com o único objetivo de me prejudicar, Augusto. Então a gente percebe que é um governo, além de enganar a população, porque isso é claro, é visível, eles fazem de tudo para me prejudicar, inclusive de me prejudicar na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas em 2008, com o único objetivo de criar empecilho, né, futuro para mim. Então realmente lamentável. Alguém, você volta para o cenário político, Farid? Olha, Augusto, eu estou caminhando para isso, estou me organizando para isso, estou... Você ainda está no PDT? Estou no PDT, estamos montando muito bem o PDT, né? Nós temos lá 4 vereadores, filiamos um número grande de pré-candidatos, que eu acredito que vai possibilitar a eleição de 5 vereadores no PDT. Já na última eleição nós elegemos 4 e faltou 200 votos, faltaram para que nós elegêssemos o 5º vereador. Eu acho que nessa legislatura, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso. E também estamos estruturando o DEM, né? O DEM hoje faz parte do nosso bloco de alianças, de aliados, estamos montando muito bem o DEM. Também é um partido que eu tenho certeza que vai conseguir aí eleger no mínimo 2 cadeiras. Estamos aí trabalhando, fazendo um trabalho intenso agora até o dia 7 de outubro, para organizar os partidos que estão nos apoiando, que vão nos apoiar, para disputar a eleição de 2012. Isso com certeza, Augusto, também tem despertado aí algumas reações, né, por parte do governo, tem chamado aí algumas pessoas que são próximas a nós, tem feito de tudo para amedrontar, para assustar algumas pessoas com ameaças, e não só a mim, que sou, né, talvez o alvo preferencial deles, mas os demais candidatos. E nós estamos vivendo uma situação hoje no Guarujá, Augusto, lamentável, que eu imaginei que em 2005, quando nós assumimos, que nós não voltaríamos a viver, né? Que é essa coisa da perseguição, que é essa coisa da intimidação. Veja que lá em Guarujá, um canal de TV foi tirado do ar. Por quê? Pura e simplesmente porque o canal não era simpático, esse canal de TV não era simpático ao governo. Pelo menos essas são as informações que nós temos. Não estou fazendo aqui uma acusação, mas estou falando daquilo que nós sabemos de bastidores do dia a dia, que esse canal de televisão saiu do ar exatamente porque não concordou em prestar apoio para essa administração. Então, Augusto, é uma coisa lamentável. Sei que muitas outras TVs têm sofrido também o mesmo tipo de pressão, o mesmo tipo de intimidação. Isso é lamentável, é triste, porque a democracia que impera no Brasil, viver em democracia não é fácil. Você conseguir conviver com opiniões contrárias à sua.
Eu fui prefeito 4 anos e nunca intimidei nenhum canal de TV, nenhum jornal. Nunca os jornais foram proibidos de circular dentro da prefeitura. Hoje existe um documento que proíbe os jornais de circularem dentro da prefeitura. De qual, assim, na sua opinião, você que administrou a cidade por 4 anos, qual seria hoje uma plataforma importante para a recuperação do Guarujá? Quais temas você acha que devem ser retomados, ou que você não pôde terminar, ou que você teve que interromper? Enfim, quais os projetos que você tem para a cidade? Olha, Augusto, na verdade muita coisa foi interrompida, não é? Nós vamos falar aqui de economia, por exemplo. O Guarujá vinha num crescente na economia incrível, tremendo, não é? Haja vista a construção civil, por exemplo, não é? Nós éramos a cidade da Baixada que mais aprovava projetos de construção de prédios, não é? Em metros quadrados, nós fomos em 2007 e 2008 a cidade que mais plantas aprovou, não é? Isso de uma forma bastante triste, não é? Nós vemos que estancou, parou. Não é? Você vê Santos aí, todos os lugares, prédios sendo construídos, Praia Grande, não é? Outras cidades da Baixada, São Vicente, e você vê, infelizmente, o Guarujá vivendo uma dificuldade, uma crise no setor imobiliário muito forte. Isso por ação direta da própria prefeitura, Augusto, porque a prefeitura criou uma instabilidade jurídica muito forte para as empresas, para as construtoras. Não é? Então ninguém vai construir, ninguém vai investir seu dinheiro em uma cidade onde existe insegurança jurídica. Não é? Isso é um exemplo. Por exemplo, daí vem desemprego, daí vem falta de recursos. A prefeitura agora aumentou o ISS, Augusto, o ano passado, de 3% para 5%. Na nossa gestão nós diminuímos de 5% para 3%. Em alguns casos, de 5% para 2% em outros casos. Com isso, nós mais do que dobramos a nossa receita de ISS. Muitas empresas vieram se instalar no Guarujá. A partir do momento que há o caminho inverso, ou seja, aumenta de 2% para 5%, essas empresas estão voltando para suas cidades de origem, para as cidades onde o ISS é menor. Com isso, a nossa receita tende a diminuir. No primeiro momento parece que vai aumentar, mas ela vai diminuir, porque essas empresas vão acabar voltando para outras cidades que o ISS é mais baixo. Não é? Em contrapartida, se dá isenção de ISS, por exemplo, para hotéis, que até hoje eu não consigo entender. Não é? Na minha gestão houve uma pressão muito grande para que tivesse essa redução. É uma redução, uma isenção que existe desde a época do prefeito Jaime Dage. Não é? Nós tentamos lá evitar que isso acontecesse, acabou sendo feito de uma forma equivocada e foi cancelada essa isenção. E até fui muito criticada pela atual prefeita, por conta disso. E agora, quando ela era oposição, não era prefeita. Agora ela apresentou um projeto aumentando, dando a isenção de ISS e de IPTU para os hotéis. Sendo que em qualquer lugar do mundo, Augusto, quem paga o ISS não é a empresa hotel, mas sim o hóspede. Você quando fecha a conta em qualquer hotel, embaixo vem lá, ISS 5%, que é da prefeitura, que não é o hotel que paga. Volto a repetir. Então essa isenção, ela não beneficia em nada o hotel. Eu me lembro que eu fiz um programa sobre esse assunto e coloquei até o Ricardo Roman, porque não sei nem quem é uma moça presidente do Convention Bureau, ela não quis falar com o programa. Aí nós colocamos o Ricardo Roman para falar sobre isso. Ele disse que não é isenção. Ele falou, ele deu um outro, não me lembro agora, mas ele deu um outro termo. Né? Diz que não é isenção. Né? Olha, Augusto, o que não pode é a incoerência, não é? Quando era oposição, era contra. E agora que a situação é a favor. Vamos falar da tarifa de ônibus. Vamos falar da tarifa do ônibus. Foi uma campanha intensa durante a eleição passada, não é, maciça, de dizer o seguinte: nós vamos reduzir a passagem do ônibus, a tarifa justa é 1,70. E as pessoas acreditaram nisso, não é? Acreditaram piamente nisso. E aí, Augusto, agora, no último feriado, não é, aumentou para 2,60. De 2,30, se não me engano, ou 2,40 para 2,60.
Na minha gestão, a passagem aumentou durante os 4 anos 30 centavos. Aliás, eu fui o único prefeito que baixou passagem, baixou a tarifa, não é? E depois a Justiça mandou aumentar. E agora, em 3 anos do governo dela, aumentou 50 centavos. Ou seja, mais do que, quase o dobro do que aumentou durante os 4 anos da minha gestão. Olha, o agora, Alberto da Enseada está mandando um abraço para mim, para você, sucesso. Vai responder. Alberto, um abraço para o Alberto. A Stephanie, do Jardim Santa Maria. Farid, você tem ciência da condição de trabalho do pessoal do SAMU? Sabia que o pessoal das viaturas estão comendo e dormindo dentro das viaturas? Pois depois da matéria do jornal não tem aonde ficar. O Diário do Litoral publicou uma matéria da situação dos trabalhadores do SAMU. Eu sei, eles estão vivendo uma situação difícil. Eu acho que deve se olhar com mais atenção para isso. Eu acho até que eles devem se mobilizar e buscar os seus direitos, né, na Justiça do Trabalho. Inclusive, Augusto, tem algumas irregularidades que já foram apontadas também, não é, pela reportagem, pelos próprios funcionários. E eu acho que deve se tomar providência, sim. O Antônio da Enseada está bravo. Diz assim: Farid, na sua gestão você prometeu asfalto na Enseada. Seu mandato acabou e nada foi feito. Concordo quando você disse que a prefeita deveria ter feito. Mas por que você não fez? Olha, como é o nome Antônio da Enseada. Antônio, na minha gestão, nós fizemos muitas obras de pavimentação. Na Vila Baiana, muitas obras foram iniciadas na minha gestão de pavimentação. Infelizmente, eu não consegui concluir. E a prefeitura só concluiu agora, faz 6, 7 meses, algumas ruas da Vila Baiana. Eu asfaltei a Avenida Atlântica, eu asfaltei a Rua Uruguai. Enfim, fiz aquilo que deu para ser feito. É lógico que eu não consegui fazer tudo, mas nós fizemos muita obra, preparamos muitas ruas para serem pavimentadas. Não deu para fazer tudo na Enseada, mas nós fizemos em muitos bairros e no conjunto talvez eu tenha sido o prefeito que mais asfalto fez na região da Zona Leste da cidade. Infelizmente isso não está mais acontecendo. O Olavo Ducati está ligando aqui, Farid, está parabenizando pelo programa, obrigado, parabenizando o Farid. Ele pergunta por que a prefeita Antonieta diz ao Tribunal de Contas que o CAT não prestou contas à prefeitura. Já falou no início do programa. E ele pergunta por que o Ana Parteira foi fechado, Farid. Olha, Augusto, eu sinceramente até hoje busco essa resposta também. Eu acho que não tem explicação para isso, não é? E da forma com que foi feito. Uma vez que as mães, não é, saíram, foram retiradas da maternidade, algumas em trabalho de parto. Teve uma que inclusive deu à luz em cima de uma cadeira de rodas, exatamente no momento que ela foi retirada do quarto, não é? De onde ela estava esperando para ir para o centro cirúrgico. Então, uma aberração que aconteceu. Eu acho que só quem é mãe, não é? Só quem é mãe sabe o que é isso. A prefeita não teve ainda a felicidade de ser mãe, né? de ter tido a felicidade de dar à luz, para sentir o que essas mães, o que essas mulheres que estavam lá sentiram. É uma verdadeira aberração que foi feito, e até esse hospital está fechado, sob a alegação de que precisava de reformas. Foram feitas lá reformas desnecessárias, gastou-se quase 2 milhões nessas reformas e até hoje esse hospital está fechado. Realmente não tem explicação para isso. Sargento Clemente do Guarujá, Farid, você tem conhecimento do contrato de 32 milhões que foi publicado hoje no jornal referente à AGP, Guarda Patrimonial? E se você for eleito, vai facilitar meu acesso aos processos? Farid, nem candidato é ainda, né, Farid? É verdade, hoje ninguém é candidato, todo mundo é pré-candidato, ainda existe um caminho aí a ser seguido. Agora, não vi esse contrato hoje, não vi. E na minha gestão ninguém foi proibido de ter acesso a informações, até porque existe um direito legal, não é? Desde que seja feito da forma correta, de qualquer cidadão ter acesso à informação. Isso na minha gestão nunca foi negado, não é? Nessa eu tenho certeza que existe uma dificuldade muito grande, inclusive até a própria Justiça tem dificuldade de conseguir documentos e muitas vezes só consegue com decisão judicial. O próprio Judiciário, o próprio Ministério Público só consegue na Justiça, enfim, acesso a documentos que muitas vezes são sonegados pela Prefeitura. Muito bom, nós vamos fazer um breve intervalo. É muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Mandar um abraço especial aqui ao Agenor Camargo de Cubatão, mandou um e-mail. Ele diz que a UME Mato Grosso, Escola Municipal de Cubatão, avisa que está havendo falta de aula por falta de professoras. E não há substitutas. E as crianças ficam prejudicadas. Lembrando que a prefeita Márcia Rosa nomeou. Professor não nomeou ninguém, mas diretor nomeou um monte, até porque ela estava na lista lá para ser chamada. Agora precisa de professores, não adianta ter diretor e não ter professor nas escolas. Mandar um abraço especial também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. Eu estive almoçando lá e a gente sempre fica satisfeito em ver as pessoas que nos cumprimentam e sempre são solidárias ao nosso trabalho. Eu queria só registrar, mandar um abraço especial ao Nelson, ao Paulo, o pessoal lá do restaurante Boqueirão Express Grill. E queria deixar aqui também um abraço à minha amiga Leonor, da Soroptimista de Santos, que ontem houve o jantar de 50 anos do Clube Soroptimista, uma grande festa. Fica aqui um abraço a Leonor, a seu esposo Jama, a todas as senhoras e meninas que organizaram esse belo jantar. Estive lá com a Fernanda Vanucci. Para nós sempre é uma grande satisfação. Mandar aqui um abraço para o Márcio Colasso. Augusto, pelo amor de Deus, ajuda a acabar com a fila dupla feita na porta do Colégio Liceu Santista, próximo ao Orquidário, aqui em Santos, um descaso da CT, está registrado aqui. E lembrando também dos meus amigos da Bruts Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Bruts Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. E quero agradecer aqui o convite que o Luciano Marques, coordenador de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, me fez. Eu não pude comparecer na palestra a responsabilidade social e os novos consumidores. Um abraço especial, meu amigo Luciano Marques. Lembrando também dos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 3228-8000, 3228-8000. E hoje, às 4 da tarde, na Prefeitura Municipal de Santos, eu vou dar um abraço ao Henry, presidente da BTP, Brasil Terminal Portuário, que está fazendo uma parceria com a Coperdic da NEA, lá da Vila Gilda. Lembrar que a Fernanda fez um trabalho importante e recuperou todo um trabalho social que a Coperdic realizava. E aí vem agora meu amigo Henry da BTP fazendo essa parceria, uma satisfação muito grande. Parabéns à BTP, parabéns à Coperdic, parabéns à Coordenadoria de Políticas para a Mulher da Fernanda Vanucci, que se empenhou em ajudar esta cooperativa. Lembrar também dos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. É sempre importante destacar o desenvolvimento que se faz na área portuária. E a gente fecha com chave de ouro a qualificação do trabalhador, com a qualificação do trabalhador portuário. A importância de se qualificar trabalhadores para o mercado de trabalho. Por isso eu reafirmo, se você quer ser inserido nesse segmento que vem crescendo tanto, Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Luiz Carlos Fonseca Nunes Neto mandou um e-mail para mim, ele é do Guarujá, diz assim: prezado Augusto, assisto sempre o seu programa e acho boas suas perguntas aos convidados. Acho boas suas perguntas aos convidados. Diante disso, quando tiver a chance de entrevistar a prefeita do Guarujá ou o senhor Ricardo, secretário de governo do Guarujá, por favor, leia esse e-mail para eles e cobre publicamente um compromisso a curto prazo, pois a situação está insuportável onde moro. Não dá para engolir a desculpa de que no ano que vem estará resolvido. Aí ele relata aqui os problemas de uma oficina mecânica na rua Arilene Farinazo Ferreira, no Jardim Boa Esperança. Diz que os caminhões são soldados na rua, inclusive com botijões de gás. Se aquilo explode, morre alguém. Continua aqui
ele pede uma fiscalização, né? E ele diz que a rua é uma rua importante, que nessa rua que vai sair a UPA da prefeitura, um equipamento de saúde. Está aqui registrado a indignação do Luiz Carlos, lá do Guarujá. E antes de falar do Clique Orla, nesse domingo, olha, impressionante, essa cidade, a cidade de Santos sofre com um problema sério. Alguém que deve ter interesses financeiros, naturalmente, escolheu essa cidade como a capital do triatlo. Não sei quem foi, né? Eu só sei que uma pessoa ganha dinheiro, que é o empresário Núbio, que organiza essas provas de triatlo, traz uma despesa para o município, porque são agentes de trânsito, policiais militares, para a cidade inteira. Isso todo mês, isso. É biatlo, é triatlo, é monotriatlo, é uma tranqueira de gente correndo e de bicicleta, que é uma coisa impressionante. Que não sei que recurso que esse pessoal traz, que vem todos com marmitinha, ninguém gasta dinheiro na cidade, não se divulga a cidade, enfim. Mas alguém ganha dinheiro com isso, e quando alguém ganha dinheiro não pode mexer, porque você sabe que outros interesses existem nisso, não é? Só que eu sempre venho dizendo aqui dos perigos da realização dessas provas nas principais avenidas dessa cidade. Eu sempre digo isso, as pessoas não precisam acordar sabendo que vai existir uma prova de triatlo na frente da sua casa. E esses atletas chegam a velocidade de 60 km por hora numa bicicleta. Domingo, na Pedro Lessa, o seu Antônio Vaz de Oliveira, 73 anos, às 11 da manhã, saindo do seu culto na Igreja Assembleia de Deus, ele foi atropelado na Pedro Lessa, próximo ao Canal 5, uma avenida, não tem cabimento ter uma prova de ciclismo na Pedro Lessa, né? Só quem realmente tem interesses financeiros para fazer uma prova como essa na Pedro Lessa. Atropelaram o seu Antônio Vaz, ele está em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa, ele teve politraumatismo craniano e ruptura intestinal. Olha a gravidade de um acidente. E o pior é que eu não sei que palavra que adjetivo eu poderia dar ao organizador, que deu uma declaração ao jornal A Tribuna, dizendo que ele lamenta o ocorrido e o fato aconteceu por imprudência do pedestre. Olha aí. Se o seu avô, se o seu pai foi atropelado num evento desse, ou se o pai dele tivesse sido acometido de um atropelamento como esse, eu queria ver ele dizer que teria sido imprudência do pedestre. Né? Não dá nem para dizer o que eu posso... Eu não posso nem expressar aqui o que eu penso do organizador dessas provas. É um absurdo, um crime que se faz com a cidade. Pena que, infelizmente, ele deve ganhar dinheiro, deve dar dinheiro para alguém, porque não é possível um evento como esse. Todo mês tem prova de triatlo nessa cidade. É Canal 6, Canal 5, Pedro Lessa, é praia. É impressionante. Deve ter muita gente ganhando dinheiro com essas realizações. Quero mandar um abraço especial ao pessoal do Clique Orla, www.cliqueorla.com.br, e o Clique Orla traz uma promoção sensacional, uma coisa diferente. Curso de hebraico, moderno e bíblico, de R$ 1.530 por R$ 260 na Step by Step. 83% de desconto. Olha que coisa, hebraico. Interessante. O hebraico é importante para os religiosos, né? É hebraico, não é hebraico? O quê? Na sua religião não é hebraico? Não, usa o hebraico, não? Não, uso o árabe. O árabe. Mas é muito próximo o hebraico e o árabe. O apresentador não entende porcaria nenhuma, né? Não entende porcaria nenhuma. Mas tá aqui registrado. Mas é próximo do Não, mas do tem árabe. muita igreja evangélica que usa o hebraico, viu? É verdade. Que precisa ler as escrituras, coisa diferente. Tá aqui curso de hebraico, tá registrado no Clique Orla. Vamos fazer um intervalinho aqui? Vamos fazer um intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo. Gutenberg do Guarujá. Farid, como você vai melhorar o número, ou diminuir, acho, né? O número de acidentes e assaltos, se for eleito.
Olha, essa é uma questão também, Augusto, importante, que é a questão da segurança que nós estamos vivendo hoje no Guarujá, né? Então, um desacerto total, a Secretaria lá de Segurança, você não vê uma ação mais efetiva, você não vê mais aquela integração entre Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura. Eu acho que a Guarda Municipal tem um papel importante nisso, dessa integração, dessa parceria que deve ser feita com a própria Guarda Municipal. Acho até, Augusto, que a Guarda Municipal deve ter um grupo de elite da Guarda Municipal que possa ter um treinamento diferenciado e ser armado para ajudar no combate também à violência, à segurança na nossa cidade. Eu acho que isso é um assunto que ficou um pouco relegado a segundo plano e isso tem interferido muito negativamente na onda crescente de criminalidade que nós estamos vivendo. O Marcos Lemes, do Parque Prainha São Vicente, Farid, no jornal saiu que 77% das ruas do Guarujá não são asfaltadas. Esse problema não veio da sua administração. Não, olha só, eu queria, até o rapaz que falou agora há pouco que eu não asfaltei, que eu asfaltei a Enseada, olha, na Vila Rã, Areão e Vila do Sossego, nós asfaltamos praticamente todas as ruas do bairro. E todos os acessos das avenidas principais a essas comunidades foram asfaltadas. Fizemos obras de pavimentação em várias ruas da Vila Baiana, foram iniciadas na minha gestão, foram concluídas agora, mas obras da minha gestão com recursos conseguidos na minha gestão. No Perequê nós pavimentamos a Avenida Rio Amazonas, que é uma avenida importantíssima e que nunca se sonhou um dia ser pavimentada. Na Maré Mansa, nós pavimentamos várias ruas da Maré Mansa, né, do bairro Maré Mansa, e também na Barreira, asfaltamos avenidas importantes, ruas importantes da Barreira. Não é? Isso, claro, se tivessem dado continuidade às nossas obras e tivessem investido em novas obras, talvez hoje todas as ruas estivessem asfaltadas. O Cícero Careca, do Pai Cará, Farid, parabéns pela sua luta, conto com você de volta. Você, caso eleito, o que você vai fazer a respeito do farol do Itapema? Eu quero lembrar que o Farid não é candidato, não está aqui como candidato, né? O processo eleitoral nem começou ainda. Então o que você pode perguntar, viu, Cícero, é o que o Farid pensa a respeito do farol do Itapema. Parece que a Receita Federal abandonou o farol, né? Na verdade, nós tínhamos uma parceria com a Receita Federal, com a própria Codesp, de recuperarmos aquela área, um recurso que nós tínhamos conseguido do DAD, de 4 milhões, mais alguns recursos da própria Receita Federal. Nós íamos revitalizar toda aquela região, recuperar o forte e fazermos um grande parque lá, nessa região toda, né? Ia recuperar ambientalmente, nós íamos ser uma marina pública, um projeto maravilhoso, maravilhoso. E dados os empecilhos e todas as dificuldades que foram criadas agora, você me falou agora, a Receita acabou abandonando esse projeto, que é uma pena porque era uma conquista, sem dúvida nenhuma, da nossa cidade, que foi perdida. Mais uma conquista que foi perdida por essa administração. O Marcelo do Santa Rosa, Farid, é verdade que você está cassado? Não, não é verdade. Existe um trabalho, sabe, Augusto e Marcelo, insistente, persistente, de falarem que eu não posso ser candidato. E não existe nenhum empecilho para que eu seja candidato, Augusto, nenhum empecilho. Não é? Eu acho até que é muito temeroso o que estão fazendo e eu acho que muito antecipado. Nós estamos aqui falando, você está deixando bem claro, que não existe eleição, esse ano não tem eleição, não existe campanha, ninguém é candidato, todo mundo é pré-candidato, isso também vai se dar somente em julho, todo mundo só vai ser candidato em julho de 2012, é quando se encerra o prazo de convenções e do dia 7 de julho em diante é que vamos saber quem será ou não candidato. Então, ficam falando que eu não posso ser candidato, que eu não sou candidato. Eu posso sim, eu não tenho nenhum impedimento legal, graças a Deus, e você, no momento certo, na hora que a lei eleitoral permitir, eu vou me anunciar. O gringo da Vila Nova, Farid, volte logo antes que a cidade acabe. Bom, eu espero que não acabe, viu, Augusto? Mas que existe sim um receio, uma preocupação generalizada
em nossa cidade, isso existe. Deixa eu mandar aqui um abraço para o pastor Papilon do Jardim Rádio Clube. Eu até esses dias falei do pastor Papilon, ele é filiado ao PPS, um abraço especial. E ele disse assim, olha, Augusto, um programa na cidade de Santos, de grande audiência, você não colocou a pergunta que fiz, acho isto errado, portanto, parabenizo a Sem Reação por não escolher as perguntas, e sim colocar todas, e é por isso que alguns políticos não vão ao seu programa, pois você fala mesmo. Obrigado ao pastor Papilon, do Jardim Rádio Clube. Lembrando, é que teve um dia que o pastor Papilon fez 2 perguntas, e a gente não tem, às vezes, infelizmente as pessoas reclamam, vamos lá meu filho, está cansado? Então vamos lá. As pessoas reclamam, não é? Então a gente tem que dar a oportunidade para todo mundo fazendo perguntas para todos os nossos telespectadores. Meu amigo João Silvino, do Santa Rosa, não sei mais que partido o Silvino está. Ele está no PMDB, PCdoB, não sei que partido o Silvino está. Ele lá do Guarujá, do Santa Rosa, ele pergunta se você tem algum projeto para acabar com a baderna das filas da balsa. Olha, essa é uma questão, Augusto, delicada. Nós temos acompanhado aí essa dificuldade de todo mundo na travessia. Eu acho que está tendo uma dificuldade da própria Dersa, não é? De avançar, acelerar as obras dos atracadores. Isso tem dificultado muito, aumentado muito a fila. Mas, eu volto a dizer, agora recentemente a Justiça definiu que a Prefeitura é que é obrigada a regulamentar, ou seja, a ordenar a fila da balsa, né? Eu acho que essa obrigação deveria ser não do município, mas da própria Dersa. Essa é a minha opinião, não é? Que isso deve ser discutido e deve ser ordenado pela própria Dersa. Quem deve, de fato, se preocupar e investir nessa questão é a própria Dersa e não a prefeitura, porque, veja bem, Augusto, a praça de pedágio fica do lado do Guarujá. Até pouco tempo, nem o ISS era recolhido para a prefeitura. Foi um trabalho que foi feito na nossa gestão, de buscar esse recurso, entramos com ações, conseguimos provar na justiça que a empresa ficava com o recurso, não a atual empresa, a antiga empresa, ficava com o recurso do ISS, ou seja, recebia do Estado e não recolhia para a prefeitura. Então, a prefeitura só tinha, na verdade, desgaste e prejuízo com a balsa. Hoje nós já temos uma realidade diferente. Mas eu acho que essa questão deveria ser repassada, ou seja, a obrigação de ordenar a fila deveria ser da própria Dersa. O Rogério da Enseada, ele disse que moveu uma ação contra a aviação Guarujá, a prefeitura deveria baixar a passagem, mas não o fez. Ele pergunta se você pensa em baixar a passagem. Olha, Rogério, eu fui o único prefeito que entrou e baixou tarifa de ônibus. Foi o único. Né? Depois, numa ação que a própria empresa entrou, a Justiça mandou voltar ao preço anterior. Eu baixei para 1,60, depois a Justiça voltou o preço de 1,80 naquele momento. Essa administração ganhou a eleição, em boa parte, porque prometeu baixar a passagem para 1,70. Todo mundo aqui acompanhou, todo mundo que mora no Guarujá acompanhou, e agora a passagem foi para R$ 2,60, não é? R$ 2,60. Eu acho assim, Augusto, nós vivemos, eu não tenho dúvida, um estelionato eleitoral, porque se prometeu muito, se enganou muito, e hoje nós temos uma das tarifas mais caras, proporcionalmente falando, por quilômetro rodado da Baixada, se não me engano, do Brasil. Então, eu acho que deve-se buscar, sim, uma tarifa justa, mas não ficar enganando durante a campanha eleitoral, vai baixar a passagem, o preço justo é 1,70 e hoje dá um presente para os moradores e cobrando, né? 2,60. Eu acho que essa questão da passagem realmente é um desgaste muito grande, porque a Antonieta sempre foi uma defensora de uma passagem custo zero, né? Pois é. A verdade é essa, sempre foi defensora de uma passagem custo zero. E chama a atenção os aumentos, né? Pois é, Augusto, é assim, é muito fácil falar, pregar uma coisa durante a eleição, porque tem até um dito popular que diz que língua não tem osso, né? A gente fala o que quer. É verdade. Né? Mas depois cumprir aquilo que se falou é uma outra coisa. Eu acho que existe um grande sentimento de frustração das pessoas, né, dos nossos moradores, dos munícipes como um todo, não só na tarifa, Augusto, nós falamos aí de economia. A nossa saúde, cidade, né? Nem a saúde está aqui, olha.
Tenho dados que a prefeitura licitou 50 milhões em remédio durante esses 3 anos. É a informação que eu tenho, de que ela licitou 50 milhões de reais em remédio. Eu acho que só São Paulo, a cidade como São Paulo, teria necessidade de licitar 50 milhões de remédio. Né? Um absurdo de valor. Né? E falta remédio nas farmácias, Augusto. Isso é o mais absurdo. Né? Tenho informações, não sei se procedem, mas de que estão incinerando o remédio, que está vencendo. Está brincando. Que estão vencendo os remédios, compraram os remédios com data de vencimento muito curta e que estão incinerando o remédio. Não estou afirmando, estou dizendo que informações que nós tivemos, estamos tentando buscar para ver se realmente nós conseguimos apurar isso. Escolas, Augusto, eu construí 8 escolas na minha gestão. 4 grandes centros educacionais, com escola de educação infantil e com escola de ensino fundamental. Essa administração não construiu uma única escola e gastou, segundo o Diário Oficial, né, mais de 50 milhões em reformas de escola, Augusto. Então, com a TUME, né? Com a TUME e com outras empresas. E como pode gastar 50 e poucos milhões, mais de 50 milhões em reformas de escola e não se levantar uma única escola? Né? Isso realmente é uma aberração, é uma coisa que realmente choca, não é? Pelo tamanho, pelo volume de dinheiro e pelo investimento que está sendo feito, que você não vê o retorno. Né? Como é que você gasta 50 milhões em reformas e não levanta uma única escola? Agora estão concluindo uma creche em Morrinhos que foi iniciada na minha gestão, ficou parada até agora, Augusto. Agora estão começando as obras de conclusão da creche do Morrinhos e vão entregar, se não me engano, agora no fim do ano. As unidades de saúde que estão aí prontas, que foram construídas com dinheiro do governo federal, as UPAs, estão prontas e não tem médico. Augusto, não tem médico. Nós falamos aqui sobre isso outro dia com o Nelson Fernandes, que houve um desentendimento, um desacerto na construção das UPAs e na contratação, porque só foi feito agora o concurso. Pois é. Então, devia ter feito antes, sabia que ia ter que contratar o pessoal, né? Pois Falta de planejamento? Com certeza. E eu acompanhei recentemente na imprensa o secretário atual, não sei se é ex, já estamos agora dizendo... vai mudar, né? Parece que vai mudar o secretário de saúde, né, afirmando que o concurso vai ser realizado em breve e que provavelmente em dezembro nós tenhamos médicos sendo chamados pelo concurso, se não tiver nenhum percalço até lá. Então você veja, constrói-se unidades de saúde, as UPAs, e não tem médico, é o que você falou, uma falta de planejamento, uma coisa absurda, realmente assustador o que está acontecendo. A gente vê coisas acontecendo que você imagina assim, olha, é impossível de acontecer, que infelizmente está acontecendo no Guarujá, Augusto. Muito bom. Farid, muito obrigado pela participação. Mando um beijo para a Raifa, viu? Mando sim. Aliás, ela mandou um abraço para você, para sua esposa e para todo mundo que está nos assistindo aqui. Muito obrigado, Farid. Mais de nós sem reação, acho que importantes esclarecimentos. Farid, mais de um ano que você não vem aqui, né, Farid? Verdade, fazia um bom tempo mais que eu não de um ano, vim. bastante tempo. E importantes os esclarecimentos aos telespectadores. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Quero agradecer aqui ao Farid a participação, obrigado pela participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.